Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo galera, isso aí. Vamos aproveitar aqui esses minutos iniciais, vai se chegando, vai se acomodando aí. Enquanto isso a gente vai aproveitando aqui um início, até para deixar todo mundo aí se conectar, dar um tempinho, tá tudo certo, acho que o som aqui tá beleza, a galera tá fazendo sinal que tá ok. Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Jurisprudência Conectada, aqui da Arisp, da TV Registradores. Muito bom, muito bacana. Acabou competindo a minha, que abriu o ano, os trabalhos, né, nesse ano de 2017 aqui no nosso Jurisprudência, e aí a partir de agora a gente vai direto com o programa aí, tentando sempre trazer julgados, considerações a respeito desses julgados, mas de matérias bem atuais. E é uma forma muito interessante, muito bacana de se estudar. Aliás, depois da minha experiência aqui no Jurisprudência Conectada, eu até tenho aconselhado bastante, às vezes, uma forma nova de estudo para o pessoal do cursinho, para quem está prestando concurso, que é, de repente, mudar um pouco esse viés do estudo, tirar um pouco de lado. Às vezes, quando você cansar daquele estudo doutrinário, pega um julgado, pega uma decisão emblemática de algum tribunal, alguma coisa polêmica, e procurando estudar as questões que estão afetas a esse ponto, aí seja da mesma disciplina ou não seja da mesma disciplina, mas isso você vai perceber que, além de deixar o estudo mais agradável, isso vai otimizar o seu rendimento. Deixa eu começar a aproveitar que a gente está iniciando aqui. Acho que agora está tudo certo, tá indo beleza, o pessoal está dizendo que está indo beleza. Deixa eu aqui mandar uma galera que eu sei que já está aí com a gente, aproveitando aqui no Jurisprudência Conectada de hoje. Lembrando aí, mas além dos nossos recados iniciais, lembrando para que vocês procurem, acessem o nosso Arisp Jus também, que está saindo com muita coisa, já o próximo está aí no forno, tá para sair também, com bastante coisa, e a gente tem complementado alguns pontos que a gente não consegue, às vezes, aprofundar aqui. Você vai encontrar lá no Arisp Jus, tem bastante coisa para ver. Queria mandar um abraço para o pessoal, primeiro para o pessoal do grupo Registrando com Gentil, galera, gente boa demais, a Ângela, a Ana, a Thaís, o Diego, o Leonardo, Carolina, a Penha, a Nilva, a Bernadette, Josi, Laura, Pedro, agradecer a todos aí que estão acompanhando, estão divulgando e ajudando a gente aí a fomentar a discussão acerca dos registros públicos. E eu vou já dizendo para vocês, vamos interagir, vamos mandar as perguntas, o que não der para responder, a gente depois dá um jeito de aprofundar, de responder, mas o importante é contar com a participação de vocês. Beleza? Então, me permitam já começar, acho que está tudo certo, vou mandar bala aqui, vamos lá então. Na verdade, o tema de hoje, e eu queria aproveitar para discutir, muito embora não seja uma discussão nova, o importante é a gente verificar qual é o efeito prático, né, da decisão, mas embora não seja um tema exatamente novo, a decisão é bem recente, foi uma decisão do STJ do final do ano passado, de dezembro, publicada no final do ano passado, julgada também no final do ano passado, relatora a ministra Nancy Andrighi, né, é o recurso especial número 1391, aliás 1.391.83 de São Paulo, e que trata de uma questão extremamente importante, que é a autonomia das pessoas jurídicas, e com um tema que também é de extrema sensibilidade, que é a fraude à execução. Então eu queria falar, antes de falar especificamente do recurso especial e passar uma leitura rápida aqui, eu queria fazer algumas considerações a respeito da fraude à execução, e lembrar, primeiro, quando nós falamos em sistema de fraude no nosso ordenamento, nós precisamos sempre lembrar uma coisa que é extremamente importante, que nós acabamos deixando para trás, nós nos esquecemos, que o que nós temos hoje, o nosso sistema, graças a Deus, evoluiu para um sistema em que a responsabilidade da pessoa, a responsabilidade do devedor, ela é uma responsabilidade que vai encontrar amparo no seu patrimônio, isto é o seu patrimônio que vai responder por eventuais dívidas não adimplidas por ele, né? Isso parece até hoje meio despeciendo falar ou desnecessário, mas se nós lembrarmos que até um tempo, não muito tempo atrás, a responsabilidade incidia sobre partes do corpo do devedor, né? Isso a gente sabe, por exemplo, em Roma havia na época, um pouco depois do direito medieval, mas havia um período em que se levava havia inclusive um lugar próximo do rio Rubicão em que se levavam os devedores e arrancavam lá as partes do corpo, né? Um pedaço da barriga, um pedaço do abdômen da pessoa,
em cumprimento das suas obrigações, como se isso suprisse alguma coisa, e acaba não resolvendo. Então, nosso sistema hoje encontra aquilo que se chama de responsabilidade patrimonial. Mas nós temos um conflito grande quando nós falamos em fraude e em responsabilidade patrimonial, porque o que nós temos é o seguinte: se você parar para pensar de uma maneira curta e grossa, o que se tem é, de um lado, o seu direito de propriedade, e de outro lado, o que você tem é um direito de crédito de um credor não satisfeito. Tá? Então, todas as vezes, e o nosso sistema visa proteger, visa coibir a fraude, os abusos, tem um arsenal de mecanismos, como a fraude de execução, a fraude contra credores do direito civil, as ações revocatórias da lei de falência, para ficar em alguns exemplos. Mas o importante é que em todas essas situações o que se tem é um conflito entre o direito de propriedade e um direito de crédito. Por que há esse conflito? Porque há um direito de propriedade, o devedor ele tem direito de propriedade e, como proprietário, um dos poderes, uma das faculdades que ele tem é o de dispor da coisa, mas eventualmente esse direito de dispor da coisa ele se encontra limitado, e se encontra limitado por força de um direito de crédito que está do outro lado, contraposto ao seu direito. Então, toda vez que nós falamos em fraude, eu gostaria que vocês pensassem comigo nisso, nós estamos falando também em impor uma limitação ao proprietário. E a gente sabe que a propriedade é a matriz dos direitos reais, é o direito real mais importante, mais amplo, né? Então, todas as vezes que nós falamos em restrições ao poder de dispor, nós estamos falando sempre aí em restrição ao direito de propriedade de alguém. Então, essa matéria ela tem que ser vista, e estou chamando a atenção, estou perdendo um tempo para falar disso, para justamente puxar aí vocês a pensarem comigo no seguinte: nós temos que verificar, nós temos que estudar o tema com muito cuidado, e isso eu falo não só como quem estuda e gosta do tema, mas como juiz mesmo, porque nós temos uma responsabilidade muito grande em evitar exageros, né, aí nessa limitação. Então, esse julgado do STJ ele vem muito bem a calhar nesse sentido, porque ele acabou aí mais uma vez, por bem, controlando eventuais exageros, muito embora nesse caso dá até para dizer o seguinte: em todas as instâncias a decisão foi no mesmo sentido, e a recorrente é que foi insistindo aí em relação à eventual configuração de fraude e execução. Então, deixa eu resumir aqui de uma maneira simples, e eu vou passar depois aqui para o quadro, para mostrar em mente depois aqui os trechos. Não é um voto, eu não trouxe muita coisa, até para não extenuar muito todos vocês aí com uma leitura, mas basicamente a questão que nós temos posta em juízo, posta em discussão, é basicamente o seguinte: nós temos lá uma pessoa jurídica, e a pessoa jurídica é a devedora, quem deve nessa relação é a empresa, é a pessoa jurídica, que é composta, como a gente sabe, de membros, né, dos seus sócios, e os seus sócios não eram os devedores a princípio. Como eu disse, então, devedora a pessoa jurídica foi executada, foi demandada e foi citada. Estou frisando a citação, porque depois da citação de quem? Citação da pessoa jurídica. Depois dessa citação, em um momento posterior, um dos sócios acabou alienando um bem seu, pessoal. Então, olha o que eu estou dizendo. Pessoa jurídica foi citada em nome próprio, e um dos sócios, e não importa se esse sócio ele já foi citado como representante da pessoa jurídica, isso não vai alterar aqui a questão. O que importa é que quem foi citado juridicamente foi a pessoa jurídica, e foi o ato de disposição praticado posteriormente a essa citação. O ato de disposição foi a alienação de um bem pessoal desse sócio. O credor se sentiu prejudicado e pediu o decreto de fraude à execução. E a fraude à execução ela tem um sistema mais rigoroso que a fraude contra credores. Basta verificar duas coisas para nós concluirmos assim. Primeiro, a fraude à execução não demanda uma ação própria, como nós temos a ação pauliana, a ação revocatória, na fraude contra credores. Eu vou pedir a fraude à execução no bojo, no corpo do próprio processo executivo. Tá? Ou no processo de conhecimento também, para deixar bem claro, bem dito, mas nesse caso concreto, no processo de execução. E a segunda grande marca, a segunda distinção que mostra esse sistema mais rigoroso, é que quando se fala em fraude à execução, a consequência é a ineficácia do ato. E quando eu falo em fraude contra credores, eu estou no plano da validade. Então eu estou falando de invalidade jurídica. Aqui eu estou falando de uma simples ineficácia. A fraude à execução, eu vou considerar ineficaz o ato que foi praticado. Muito bem, a questão então é justamente essa. É possível a gente coibir de certa forma, por exemplo, e essa é a pergunta que fica para nós aqui,
após a citação da pessoa jurídica, está o seu sócio, um dos seus sócios, impedidos de alienar um bem? Ou melhor perguntando, se assim fizer, se assim alienar, ele será considerado, esse ato será considerado um ato fraudulento? E a resposta aqui é negativa, e foi assim que o STJ decidiu, por meio do voto aqui da ministra, que foi seguido, por meio do voto da ministra Nancy Andrighi. Eu vou fazer a leitura e depois o pessoal troca para mim para os próximos slidezinhos aqui. Vamos lá, olha só como ficou emendado. Direito processual civil, recurso especial, embargos de terceiro. Começou lá embaixo com os embargos de terceiro. Alienação de imóvel por sócio da pessoa jurídica antes do redirecionamento da execução. Depois da citação, mas antes do redirecionamento da execução. Desconsideração da personalidade jurídica, fraude e execução não configurada. Vou pedir para o pessoal avançar, se puder mandar para mim o próximo, é esse mais um, olhem só. Aí começa ali, ainda dentro da ementa, cinge-se a controvérsia em determinar se a venda de imóvel realizada por um sócio de empresa executada após a citação desta em ação de execução, mas antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, configura fraude e execução. A fraude e execução, número 2, só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada à execução que fora originariamente proposta em face da pessoa jurídica. Pessoal, é exatamente o que eu estou dizendo. Vejam, o que nós temos, pode até deixar esse último mesmo, que daí eu já venho para cá, mas o que eu estou dizendo é isso. Houve a citação da pessoa jurídica. Nesse caso concreto, a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu depois do ato de disposição. Então, quando o juiz decretou que se desconsiderasse a distinção que existe entre pessoa jurídica e seu sócio e pessoa natural, o ato já havia sido realizado. E o entendimento do STJ esposado aqui, cristalizou, vai nesse sentido. É preciso que já tenha ocorrido o redirecionamento antes. Então, além da citação, era preciso que já houvesse uma decisão judicial desconsiderando a pessoa jurídica. E aí, puder avançar para mim, por favor, mostrar os últimos dois aqui, só para terminar. O número 3, na hipótese dos autos, ao tempo da alienação do imóvel, corria a demanda executiva apenas contra a empresa da qual os alienantes eram sócios, tendo a desconsideração da personalidade jurídica ocorrido mais de 3 anos após a venda do bem imóvel. Inviável, portanto, o reconhecimento de fraude à execução, recurso especial, portanto, não provido. Deixa eu dar um gole aqui, deixa eu ver. Aproveitar, pessoal, que me dá licença para a gente ver como é que está aqui, ver se tem alguma coisa. Mandando, vamos lá, deixa eu aproveitar aqui, olha só, Larissa Moura está com a gente, Eliana Barbosa, a Thaís Castelo Branco, já falei, pessoal lá do grupo do Registrando com o Gentil. Mandar um abraço pro doutor Alberto também, que hoje não está aqui comigo, mas que é meu parceiro aí, meu brother. Até brinquei outro dia que eu vou retificar meu nome para incluir o sobrenome Gentil no meu também, vai ficar... Meu nome já é grande, vai ficar com 50 quilômetros. A Gabriela de Cássia, Bernadette, João Borges, agradecer vocês aí, pedir para compartilharem, para a gente divulgar, poder aproveitar aí, na verdade, fomentar o máximo possível, né, que nós pudermos a discussão dos nossos registros públicos. A gente precisa, toda vez que eu venho aqui, eu sempre repito isso, você já deve estar até falando que está ficando chato, mas a gente precisa de fato fomentar a discussão dessa matéria, que é extremamente importante e muitas vezes negligenciada. Bom, mas deixa eu voltar aqui, então. Eu queria primeiro, então, aproveitando o ensejo, prometo que eu não vou me demorar, aguenta aí, o essencial já foi. Mas eu queria dizer algumas palavras, aproveitar que nós estamos vendo esse julgado e falar um pouco sobre a distinção entre a personalidade da pessoa jurídica e a personalidade dos seus membros. O Código de 1916 tinha um dispositivo muito importante, o artigo 20, que previa e dizia literalmente, ele era até sujeito a algumas críticas por conta de ser desnecessário, e de fato era, mas ele ele positivou no nosso sistema aquele princípio de que a personalidade jurídica da pessoa jurídica é distinta da personalidade dos seus membros. Então ele consagrou, na verdade eu não vou dizer consagrou, mas ele positivou, né? Ele trouxe para o direito escrito, para o direito legislado, ele trouxe essa ideia, o princípio que já existia e sempre existiu, de que a personalidade da pessoa jurídica é uma e a personalidade da pessoa que a constitui é outra. O Código de 2002 não tem um dispositivo como o artigo 20 e eu não vi absolutamente ninguém defender que tal autonomia não mais existisse. Uma coisa é a pessoa jurídica e uma coisa é a pessoa natural que compõe aquela pessoa jurídica. E isso é extremamente essencial. Vejam vocês que é da própria essência da pessoa jurídica essa distinção.
Então, o fato disso não estar escrito no sistema, o fato disso não estar legislado, positivado, não significa que nós não tenhamos mais a distinção aí de personalidade, distinção patrimonial. Isso traz como consequência exatamente isso. Se são pessoas diferentes, se membro é uma coisa, pessoa jurídica é outra, logo a consequência que decorre diretamente disso é que os patrimônios também são diferentes. E esse julgado é extremamente importante porque ele preservou essa autonomia que existe entre pessoa jurídica e pessoa física e pessoa natural. Eu já vi, há pouco tempo, um aluno me perguntou e falou assim, mas professor, nesse mesmo caso, discutindo isso daqui, digamos que aquele sócio tenha sido citado, e ele foi citado não como pessoa física, mas ele foi citado porque ele era o representante da pessoa jurídica. Não daria, nesse caso, já para imaginar e dispensar uma nova citação dele? Não, não dá, porque ele está figurando como pessoa, com status diferente. Ou ele é citado como representante da pessoa jurídica, ou ele é citado pessoalmente como ele, sócio devedor. Enquanto isso não aconteceu, eu não posso falar em fraude à execução. Tá? Então vamos lembrar disso, essa questão da distinção, da autonomia de personalidade, ele é muito importante, e eu estou, na verdade, encarecendo, né, pedindo essa meditação aí de todos a respeito do tema, porque nós temos aí como operadores do direito o dever de cuidar disso. A gente não pode, e eu digo no meu papel, por exemplo, né, mas isso se espalha também para um promotor, para o advogado, para qualquer operador, o registrador, quem estiver cuidando disso, mas o juiz não pode, por exemplo, ignorar essa autonomia de patrimônio, essa autonomia de personalidade, porque se nós colocarmos em risco essa autonomia, a gente está decretando a falência do sistema da distinção entre pessoas jurídicas e pessoas naturais. A gente não pode permitir. Mas, Ralfo, existe muito abuso, infelizmente as pessoas abusam, né? Mas, por exemplo, abusam também da internet, e nem por isso você vai falar hoje que você não quer mais que exista internet. Não é isso? Então, do mesmo jeito que abusam da personalidade jurídica da pessoa jurídica, a gente não pode decretar o fim da pessoa jurídica, né? A gente tem que utilizar os instrumentos para coibir esses abusos, e nós temos esses instrumentos no nosso sistema, e a fraude à execução é uma delas e eventualmente pode servir, assim como a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Vou pedir para avançar aqui por favor, mais um quadrinho. O fundamento da ação, e a ideia era justamente essa, daquela contraposição entre direito de propriedade e direito de crédito. Aqui, na verdade, a referência foi, o fundamento desse recurso especial foi ainda o Código de 73, né, o CPC, artigo 5932, que com uma pequena alteração na redação, manteve a regra no artigo 792.4 do CPC de 2015. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Olha só, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Quem era devedor nesse momento? Pessoa jurídica. O sócio não era, naquele momento, devedor. Se ele não era devedor, ele tinha total liberdade para alienar e onerar, gravar como ele bem quisesse seus bens imóveis, porque devedor naquele momento era a pessoa jurídica. Não dá para falar que ele se encontrava na situação, estou utilizando aqui o termo de direito material mesmo, devedor no sentido material da relação obrigacional, não era ele. Eventual responsabilidade que venha depois chegar por um outro ato, demanda uma nova citação. Só depois dessa citação, só depois da desconsideração ou do redirecionamento, como a ministra Fátima Nancy Andrighi utilizou, é que eu poderia considerá-lo em fraude à execução. E aí, então, falando nesses instrumentos de proteção, puder avançar, porque eu acho que tem mais um slide aqui, por favor, adiante desse. Então, isso eu acabei já mencionando, o artigo 20, caput do Código 16, as pessoas jurídicas têm existência distinta dos seus membros. Negar a autonomia aos membros ou à pessoa jurídica equivaleria a negar a própria finalidade de existência das pessoas jurídicas como sujeitos de direito. Se puder avançar, porque agora eu já vou para minhas últimas considerações, agora para falar de dois mecanismos que podem dar ensejo a esse redirecionamento. E a primeira coisa, aqui a rubrica que eu utilizei foi desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento. E a primeira coisa que eu preciso dizer e mostrar, é um erro comum por aí, é verificar que não são coisas iguais. Eu não estou falando de institutos iguais. Deixa eu tentar explicar para ficar claro. Desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de direito civil, por meio do qual a gente vai superar essa distinção, essa autonomia de personalidade que existe, para, desconsiderando essa distinção, esse limite que existe,
alcançar bem dos membros ou dos sócios da pessoa jurídica. É episódico, isso acontece naquele determinado caso concreto. Hoje, pelo novo sistema no Código de Processo Civil, ela tem um incidente próprio, né, para isso, vocês sabem disso, mas é um incidente próprio e ainda assim é preservado o artigo 133, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ressalva e diz que observados os requisitos próprios, os pressupostos específicos. E onde estão esses pressupostos? Estão no artigo 50 do Código Civil. Mas desconsideração é isso. Redirecionamento é outra coisa. Veja a relação que há entre eles, é o que está na lousa ali, é o que está no quadro. A desconsideração, ela pode ensejar ou ela pode gerar um redirecionamento, mas o redirecionamento ele não acontece necessariamente por conta da desconsideração. O que é redirecionamento da execução? Para o redirecionamento é pressuposto essencial que eu esteja diante de um caso de responsabilidade subsidiária. É preciso que alguém tenha certa responsabilidade em caso de descumprimento por outrem. Então, no caso da pessoa jurídica, para nós ficarmos aqui nesse exemplo, quando é que eu posso determinar o redirecionamento de uma execução, a princípio direcionada para a pessoa jurídica, mas para que alcance os sócios? Por exemplo, nos casos em que ele tem responsabilidade subsidiária e já foram esgotadas as forças patrimoniais da pessoa jurídica. Isso é um redirecionamento, porque eu vou mudar o foco da execução. Olha, a pessoa jurídica não tem mais patrimônio. O que eu faço? Eu verifico se o sócio, se o seu membro tem responsabilidade subsidiária. Ah, ele tem? Ótimo. Vou mudar o foco, tiro da pessoa jurídica e passo para aquele membro. Então é esse membro que passa agora a ser executado. Desconsideração é outra coisa. Desconsideração eu vou levar em conta os requisitos do artigo 50 e vou verificar, e você vai verificar lá, que a gente pode ou permite a desconsideração em caso de abuso da personalidade. E quando eu tenho abuso da personalidade, você pergunta, e o próprio artigo 50 diz, quando houver desvio de finalidade da pessoa jurídica e quando houver confusão patrimonial. A confusão patrimonial por um motivo muito óbvio. A confusão patrimonial é a própria negação da pessoa jurídica. Se eu não sei, se houver uma promiscuidade entre patrimônio de sócio e patrimônio de pessoa jurídica, né, não houver uma mistura, eu não sei identificar o que é de quem, eu tenho uma confusão patrimonial. Eu não sei nem quem é pessoa jurídica, eu não sei onde começa o patrimônio dela e onde termina, onde começa o patrimônio dos sócios e onde termina, aí eu tenho um caso de desconsideração. Estou chamando a atenção disso para mostrar que nós temos requisitos rígidos. Estou tentando aqui de uma maneira até de certa forma um pouco ostensiva, mostrar que nós temos que nos preocupar com isso, porque esse julgado ele é muito importante nesse sentido, porque nós temos efetivamente que preservar essa autonomia, lógico, coibir os abusos, mas coibir os abusos dentro dos parâmetros legais. Eu costumo dizer, quando eu dou aula de direito civil, na graduação, na pós, no cursinho, não importa, eu costumo dizer uma coisa muito importante: a desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil é a desconsideração genuína, tal como ela foi desenhada aí ao longo dos tempos, né, desde o seu surgimento no direito do common law. Essa é a desconsideração. Nós temos, por exemplo, um instrumento pessoal, deixa eu ver aqui, tem pergunta aqui no WhatsApp, só concluir, ela é diferente daquilo que se chama de desconsideração no Código de Defesa do Consumidor. A desconsideração, aquilo que se chama de desconsideração no CDC, não me parece seja uma desconsideração, porque ali, na verdade, me perdoem até a sinceridade, ocorre até uma certa forma de banalização desse redirecionamento. Não é exatamente uma desconsideração, e isso tem que ser muito bem pensado e aplicado com muito cuidado, porque, como eu disse, nós temos que proteger, nós temos que blindar. A princípio, a regra é a distinção entre as personalidades, entre o patrimônio. Deixa eu ver que tem alguma pergunta aqui. Uma pergunta interessante. A Justiça do Trabalho conhece esse incidente aqui, o Luiz Fernando mandou. E é interessante que, a princípio, existe um certo cuidado na Justiça do Trabalho. Eu confesso que eu não é muito minha área, eu precisaria até aprofundar um pouco mais, mas eu não vejo uma aplicação, eu não tenho conhecimento de que isso se aplique na Justiça do Trabalho, não. Tá? Os requisitos, porque, vejam, isso eu até prometo dar uma pesquisada, se for o caso responder com mais cuidado. Quando nós falamos em desconsideração, nós estamos falando aqui de pressupostos, como eu falei, de direito civil, e que a princípio se aplica numa relação de igualdade.
relação de igualdade é a relação que se entabula quando nós falamos em Código Civil. Falou em Código Civil, nós estamos falando em relações jurídicas que se estabelecem entre iguais. Tá? É diferente de uma relação do consumo em que eu tenho lá uma proteção a uma parte que eu considero hipossuficiente, e o mesmo acontece na lei do trabalho, na legislação de lavor, porque na legislação trabalhista eu também considero o empregado como hipossuficiente. Então, falar em desconsideração, quando nós temos uma relação que se parte do pressuposto que ela é desigual, eu acho um pouco complicado, mas eu precisaria, confesso de fato, precisaria estudar um pouco mais, aprofundar. De qualquer forma, é uma pergunta extremamente interessante, tá? Prometo aprofundar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, basicamente é isso que nós recebemos. Pessoal, eu vou finalizando por aqui, para nós não nos estendermos muito, né? Na verdade, o propósito não é esse. Eu peço só que vocês fiquem muito à vontade para refletir e vamos debater o assunto, porque, de fato, passa um pouco batido. Eu sei que no dia a dia, no nosso cotidiano, aí a gente acaba meio que, muitas vezes, deixando de lado algumas questões como essa, porque a prática acaba impondo uma solução assim ou assado, mas a gente não pode nunca desconsiderar os pressupostos legais que o direito positivo traz, e a doutrina traz, e a jurisprudência traz para a gente. Tá? Então, pessoal, quero agradecer de novo, mais uma vez estar aqui, a estrutura da Arisp, agradecer ao Dr. Francisco, agradecer ao meu amigo Alberto aí, a equipe toda, o pessoal aqui que idealizou e que criou, né, esse formato. Agradecer muito vocês aí e pedir que vocês continuem participando, escreve, porque na verdade a razão de ser toda nossa aqui são vocês aí. Então, estamos à disposição, é isso aí, prazer enorme de novo estar aqui. Muito obrigado e a gente continua à disposição. Valeu? Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa aí.